Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Quero externar a gratidão ao nosso Deus pelo privilégio de poder retornar e juntos servirmos a Deus. E também termos o privilégio de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao querido pastor Paulo, sua muito digna esposa e família, por estarmos aqui esta noite cooperando com a obra de Deus. Deus em Cristo continue honrando a vida dos pastores com a sua família. Também agradecer ao querido amigo, pastor Rogério, sua esposa e família, pelo carinho e pela amizade e comunhão em nos aproximar do ministério aqui em Vila dos Remédios. Deus continue honrando aos servos do Senhor, bem como todos os pastores, presbitério, evangelista, corpo diaconal, todos os departamentos da igreja, toda a membresia. Deus continue em Cristo honrando ao ministério e à membresia da igreja. Também agradecer a Deus pela vida do pastor e cantor Luciano, que está comigo esta noite servindo a Deus. Versículos 12 e 13 da carta aos Efésios, capítulo de número 2. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esta noite eu quero falar a palavra de Deus sobre o tema, o sangue que nos aproxima. O sangue que nos aproxima. A carta de Paulo aos Efésios, ela é curta, ela é breve, ela tem somente 6 capítulos. Paulo se propõe a mostrar de forma resumida os pilares da doutrina cristã. Paulo ocupa os 6 capítulos, demonstrando à igreja que estava na cidade de Éfeso o quão importante são os pilares e as doutrinas da fé cristã. E quando chegamos nos versículos 12 e 13, que eu estou usando como base desta ministração, Paulo mostra a diferença daqueles que não eram israelitas, que biblicamente são denominados de gentios. Paulo fala qual era o perfil do passado de todos nós que outrora estávamos sem comunhão com Deus e com o senhorio de Jesus Cristo. Mas Paulo divide em tópicos o versículo 12 e esboça o que nos tornamos ao nos relacionar com o senhorio de Jesus Cristo.
E ele sintetiza esses 2 versículos, mostrando-nos que, mediante o sangue de Jesus, nós já estamos perto. Versículo 12 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, primeiro ponto, separados da comunidade de Israel, segundo ponto, estranhos aos concertos da promessa, terceiro ponto, não tendo esperança, quarto ponto, e sem Deus no mundo. Paulo coloca 5 tópicos no versículo 12, que é relevante para nós assimilarmos quais eram as características que estavam sobre nós outrora. Mas estas mesmas 5 características, 5 tópicos que outrora estavam no aspecto negativo sobre nós, agora são 5 tópicos positivos. Não estamos mais separados de Cristo. Não estamos mais separados da comunidade de Israel. Não estamos mais estranhos aos concertos da promessa. É relevante pensar que Paulo fala à igreja em Éfeso no plural, sobre concertos da promessa. Ele não fala no singular, concerto, aliança, pacto da promessa. Ele fala no plural, concertos da promessa. Não tendo esperança, agora temos esperança. Não a esperança normal que todo ser humano tem, nós temos uma esperança fundamentada no senhorio de Jesus Cristo. E Paulo finaliza o versículo 12 dizendo: estávamos sem Deus no mundo. Ainda que professávamos, dizíamos, nós não tínhamos intimidade, relacionamento, afinidade com Deus. Mas por sua misericórdia, por sua graça, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo por mim e por você. E Jesus Cristo, ao humanizar-se, ao receber um corpo, tornar-se homem, Paulo deixa explícito no versículo 13 do capítulo 2 da carta aos Efésios, um dos versículos mais profundos da Bíblia. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós. Note que ele não fala nós, ele fala vós. Vós que antes estáveis longe. Porque Paulo não aplica a expressão e o termo a si próprio, porque ele já nasceu dentro de um contexto de temor a Deus. Os gentios, porque os gentios estavam servindo a deuses com D minúsculo, pseudos deuses, feitos por mãos, imaginação da mente, obra do artífice, escultor. Mas Paulo, no versículo 13, ele fala, vós, mas agora em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe. Ele não fala no presente, que estão. Ele fala estáveis, longe. Aí é uma vírgula no texto e Paulo conclui o seu raciocínio. Qual é o raciocínio paulino? Já
pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O sangue te aproxima do trono. O sangue me aproxima do trono. O sangue me faz ter direito aos concertos da promessa. O sangue me torna filho de Deus. O sangue perdoa os nossos pecados. O sangue nos propõe uma aliança não efêmera, passageira, temporal. Pelo contrário, o sangue nos garante uma aliança eterna. Alianças humanas são efêmeras, passageiras, temporais, acabam-se. Aliança cristocêntrica é indestrutível, imperecível, a menos que eu e você quebramos este pacto, esta aliança, mas da parte de Deus é indestrutível. Mas ainda que o homem, por suas inconstâncias, fragilidades, deslizes, ele venha tropeçar, naufragar, deslizar, se afastar, Jesus está com os braços abertos, dizendo: volta, volta, eu te perdoo, eu te restauro, o teu nome eu quero que permaneça escrito no livro da vida. É interessante detectar, absorver, entender a relevância do sacrifício de Jesus Cristo. Capítulo 1 desta mesma carta aos Efésios, por gentileza. Capítulo 1, versículo de número 3 a seguir. Capítulo 1 da carta aos Efésios, versículos 3 a seguir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Ele não nos elegeu com ele, ele nos elegeu nele. Gramaticalmente, isso não aplica-se a homens. Gramaticalmente, isso não se aplica a mortais. Eu não posso estar em você, você não pode estar em mim, nós não podemos estar uns nos outros, nós podemos estar com. Mas no campo cristológico, espiritual, Ele está em nós e nós estamos nele. João 15, Jesus disse: estai em mim, é imperativo, e eu em vós. Mas aqui o capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 4, mostra aspectos importantes do cristianismo. Versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós não fomos eleitos a partir de, nós fomos eleitos antes, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual o objetivo da nossa eleição? Qual o perfil da nossa eleição? Características. Para que fôssemos santos. Eleito para ser santo. Escolhido para ser santo. Redimido para ser santo.
para muitos parece utópico, distante. Não. A tua fragilidade, a nossa fragilidade, diante da grandeza desse Deus, basta frações de segundos e Ele transforma-nos. Ele nos faz se adequar à sua palavra. Ele tira desejos, comportamentos, hábitos inadequados. Ele muda o nosso pensar, sentir, o nosso ciclo de relacionamento. Isso tudo espontâneo. É espontâneo. Versículo 4 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O aluno adequa-se aos níveis e degraus escolares. Ele vai sendo alfabetizado, aprende outros idiomas, adequa-se à culinária, gastronomia, adequa-se a culturas, idiomas, adequa-se a inúmeros itens na sociedade. Agora uma pergunta: será que é impossível se adequar aos padrões do reino? Não. Você e eu nos adequaremos com a ajuda do Espírito Santo. Nos adequamos esteticamente à roupa, corte de cabelo, passeios, teatro, cultura, lazer, entretenimento. Nos adequamos a hábitos pessoais, interpessoais. Agora o Senhor Jesus está nos dizendo através da sua palavra: eu vou proporcionar a você espontaneamente adequar-se ao padrão do meu reino. Nós fomos eleitos e elegidos nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, olha a expressão, predestinou, pré-destino. E nos predestinou para filhos. Mas que tipo de filhos? Filhos de adoção por Jesus Cristo. Só que Paulo, na carta aos Efésios, ele mostra alguns tipos de filhos. Filhos da ira, filhos da desobediência, mas ele fala sobre filhos de adoção. Nós que precisamos nos posicionar e dizer: não quero ser filho da ira, não quero ser filho da desobediência, eu quero ser filho de adoção. Aí o versículo de número 7, Paulo vai falar sobre o sangue do Cordeiro, que nos aproxima do trono, do Pai. Versículo 7. Em quem temos, não tivemos, não teremos, nós temos. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Será que você, de forma simbólica, pode mentalizar agora que sobre nós aqui, ó, em cima desse altar, baús. Mentalize aqui, ó, alguns baús. Esses baús estão sendo abertos e eles têm riquezas. Esses baús têm riquezas. Quais são as riquezas que esse baú tem a nos ofertar? Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo, mediante, através
das riquezas da sua graça. Você é alvo da graça. Eu sou alvo da graça. Nós somos alvos da graça. Os senhores são alvos da graça. Quem aqui já está desfrutando das riquezas da graça? Riquezas da graça. Aleluia. Aí Paulo mostra o que é as riquezas da graça. Através da redenção, da remissão, pode exercer na raça humana, na espécie humana. Versículo 9. Descobrindo-nos, esse baú quando se abre nos dá entendimento, clareia a nossa mente. E nós descobrimos, versículo 9, descobrindo-nos o mistério. Descobrindo-nos, está revelando não é é o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito, a vontade, consentimento, que propuser em si mesmo, é propósito de Deus. Fazer o quê? Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aqui não está falando de pessoas, todas as coisas. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. É abrangente. É mais do que o nosso intelecto pode alcançar. Em Cristo todas as coisas se convergem, se congregam, visíveis, invisíveis, animadas, inanimadas, palpáveis, não palpáveis, tudo se converge para Cristo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação é período, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos se materializa em Jesus, através de Jesus, com a vinda de Jesus. Tanto as que estão nos céus, não é céu, é céus, como as que estão na terra, terra singular, céus plural. Versículo 10 novamente. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, no plural céus, como as que estão na terra, singular. Cristo pôs em ordem os céus, Cristo põe em ordem a terra, no beneplácito, no consentimento, na vontade do Pai, tudo se converge para Ele, se materializa nele. Jesus é aquele que veio alinhar a terra, alinhar os céus, colocar tudo num determinado lugar. E quando Ele faz isto, veja o que Paulo diz através do seu sangue na carta aos Efésios. Capítulo 2. Veja o que diz o versículo de número 14 agora. 13 e 14. Capítulo 2 da carta aos Efésios. 14. Mas agora, em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus. Vós que antes. Ouça a frase. Antes, não pode ser agora, foi antes. Mas se porventura você está ainda distante, hoje é o dia de você convergir para Cristo. Venha para Cristo, Ele te traz, Ele te chama, Ele te recebe. Mando ré. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já, imediatamente,
através da sua humanização, sua vida, ministério, morte, ressurreição, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto de quem? Perto do quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os lados fez um, e derrubando, sabe o que o Cristo veio fazer? Derrubar paredes. Derrubando a parede. Derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade. Derruba a parede, desfaz inimizade. Não tem mais bloqueios para você e para mim. Nós temos acesso ao trono, o véu já rasgou. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paulo fala em Romanos que a lei é santa e boa, mas o homem era pecador e vendido ao pecado. O homem era insuficiente, não conseguia obedecer a Torá, não conseguia obedecer o Talmud, não conseguia obedecer o Pentateuco. Aí Cristo veio e disse: em mim eu cumpro a lei, eu rasgo o véu e abro o caminho pelo meu sangue para você me servir em santidade e justiça. Para finalizarmos, versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, israelitas e gentios. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Hebreus 10 diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Através do corpo de Jesus, através da vida de Jesus, hoje eu e você podemos dizer: estou livre, estou livre, estou livre, eu sou livre, eu sou livre. Não há por que você sair daqui com condenações, com acusações. Está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele, Jesus, através do seu sangue, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Amém. Aleluia.